Hoje eu quero falar para vocês sobre as causas da ginecomastia. Por que nós, homens, desenvolvemos mamas? A resposta parece um pouco contraditória, mas, como eu sempre digo, nós somos mamíferos, ou seja, nós temos glândula mamária. E se no nosso corpo existir aquele estímulo que, exatamente igual nas mulheres, faz a mama delas crescer, em nós homens também fará com que a nossa glândula cresça. Ou seja, o mesmo estímulo que faz a glândula das mulheres crescer e se desenvolver, vai fazer com que isso aconteça nos homens da mesma maneira. Basicamente, qualquer alteração hormonal que combine com o aumento do hormônio feminino, que é o estrogênio, ou a queda do hormônio masculino, que é a testosterona, pode levar ao estímulo da glândula mamária no homem e isso levar a uma ginecomastia. Temos basicamente 3 causas principais de ginecomastia classificadas em causas idiopáticas, causas patológicas ou causas fisiológicas. Eu vou começar falando sobre as causas fisiológicas. O que é isso? São condições normais do nosso organismo. São condições que acontecem de forma natural e espontânea, sem nenhum tipo de gravidade e que tendem a ser benignas. A primeira condição da causa fisiológica é a ginecomastia neonatal, que acontece na amamentação, quando o recém-nascido recebe o leite do aleitamento materno, ou seja, recebe o leite da mãe, e pelo aleitamento é transferido o hormônio feminino, estrogênio. Esse estrogênio cai na corrente sanguínea e acaba estimulando a glândula mamária do recém-nascido a crescer. Essa é uma condição totalmente benigna, autolimitada, que desaparece com o tempo, uma vez que após a cessação, ou seja, parar de amamentar, não vai chegar mais hormônio na criança e essa ginecomastia tende a desaparecer. Isso é uma condição que deixa as mães muito preocupadas. Começa com nódulo endurecido embaixo do mamilo, às vezes o recém-nascido sente até um pouquinho de dor ou desconforto nessa região dos mamilos, mas, como eu falei anteriormente, ela desaparece depois que para a amamentação materna. A segunda condição da ginecomastia fisiológica é a ginecomastia da adolescência. É super comum. Cerca de 70% dos adolescentes vão ter algum grau de ginecomastia. É a condição mais frequente aqui no meu consultório. Isso acontece por quê? Por volta dos 12, 13 anos, o testículo masculino ainda é imaturo e ele produz testosterona, que é o hormônio masculino, não de forma linear e constante, mas produz em picos. O nosso organismo entende isso como um desbalanço e quer eliminar essa testosterona agora produzida. E nesse processo de eliminação, a gente tem uma enzima que chama aromatase. E o que ela faz? Ela converte essa testosterona em estrogênio antes de eliminar na urina. Só que esse estrogênio, que agora está circulando na circulação no nosso organismo, se gruda à glândula mamária e faz essa glândula mamária crescer. Por isso que é super comum nos adolescentes. Então, cerca de 70% dos adolescentes vão ter algum grau de ginecomastia. Essa ginecomastia tende a desaparecer com o tempo. 90% desses meninos que tiveram ginecomastia na adolescência tem a sua mama, depois desaparece de alguma maneira. Tá? Só que outros 10% vão levar isso para a vida adulta. E a terceira causa fisiológica, mais comum, é na andropausa. Ou seja, o homem acaba envelhecendo depois dos 55, 60 anos, há uma queda natural da produção de testosterona pelo organismo, e essa testosterona, essa baixa da testosterona, faz com que haja uma elevação proporcional de hormônios femininos, fazendo com que isso estimule a glândula mamária do homem a crescer. Então também é comum na andropausa nós termos ginecomastia. Eu já falei das causas fisiológicas, agora eu vou falar das causas patológicas. Patológica é qualquer condição anormal que leve a esse desbalanço hormonal. E aí nós temos uma série de fatores que podem gerar esse desbalanço hormonal. A principal delas é a medicamentosa. Qualquer tipo de medicamento que faça algum tipo de oscilação, tanto na queda da produção ou no aumento da produção da testosterona,
vai levar a algum certo grau de ginecomastia. A reposição hormonal com testosterona, esteroides ou outros também leva a uma ginecomastia. Isso é muito comum na nossa prática clínica. E outras medicações que fazem o tratamento de tumores, por exemplo, também podem alterar esse eixo hormonal. Tá? Então falei dessa questão medicamentosa. Mas como causa patológica também, qualquer tipo de doença que gere um desbalanço hormonal vai dar ginecomastia. Isso é um pouco mais raro na nossa prática clínica, mas quando a gente pega algum paciente que tem algum tipo de distúrbio ou uma patologia, isso tem que ser investigado. E o principal, nesse momento, nem é o tratamento da ginecomastia em si, mas sim da causa principal que está levando à ginecomastia. Como exemplo, nós temos, por exemplo, tumores da célula túrcica ou da glândula pituitária que fazem esse desbalanço hormonal. Há uma queda na produção de testosterona, um aumento na produção de prolactina. Esse paciente desenvolve algumas alterações, dentre elas a ginecomastia, mas o principal nesse momento não é tratar a ginecomastia, como eu disse, e sim tratar a causa tumoral. E finalmente, a causa idiopática. Idiopatia significa que não tem causa conhecida. Resumindo, é quando chega um paciente que nós fizemos toda uma investigação e não chegamos a uma causa dessa ginecomastia. Eliminamos qualquer tipo de doença e qualquer tipo de tumor e eliminamos também qualquer tipo de oscilação metabólica ou até injeção hormonal que tenha causado isso. Então, quando a gente não chega a uma causa clara, a gente chama de idiopática. E por incrível que pareça, grande parte, mais da metade da ginecomastia no adulto, que a gente pega no consultório, não tem causa conhecida. Uma vez que a gente conhece a causa exata dessa ginecomastia, é muito mais fácil para a compreensão do médico e do paciente como será o tratamento dessa ginecomastia. Sabemos então que causas idiopáticas e fisiológicas não há necessidade de tratar uma causa primária, uma causa principal, então podemos tratar a ginecomastia. Já em causas patológicas, como uso de medicamentos, doenças ou até no caso de tumores, convém primeiro tratar a causa primária para depois tratarmos essa ginecomastia. Eu sou o Dr. Wendel, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo!